Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Vamos ficar amiguinho pra gente trocar figurinhas sobre teledramaturgia, novelas, minisséries, enfim. E se não for inscrito ainda, já aproveita e se inscreve no canal para não perder mais nada a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial de novela e a novela de hoje será O Grito. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. O Grito foi uma novela exibida pela Rede Globo na faixa das 10 da noite, que estreou no dia 27 de outubro de 1975, tendo seu último capítulo exibido em 30 de abril de 1976, com um total de 125 capítulos. Foi uma trama escrita por Jorge Andrade, com direção geral de Walter Avancini, Roberto Talma e Gonzaga Blota. A sinopse era algo bem inovador e ousado, que contava o dia a dia de moradores de um edifício de luxo projetado com todo o requinte no centro de São Paulo, o edifício Paraíso, erguido no terreno de uma família quatrocentona paulista, mas que se desvalorizou com a construção do elevado Costa e Silva, o famoso Minhocão, que passa à altura dos 2 primeiros andares. Os herdeiros moram na cobertura, o industrial Edgar, vivido por Leonardo Vilar, sua esposa Mafalda, feita por Maria Fernanda, e a filha adolescente do casal, Estela, vivida por Lídia Bronde. Para atenuar os prejuízos com o imóvel, Edgar determina que os primeiros andares sejam divididos em apartamentos de quarto e sala. Como resultado, o edifício passa a ser habitado por diferentes classes sociais. Os zeladores e os empregados domésticos moram no térreo e nos 2 primeiros andares. Nos demais, famílias de classe média. Os condôminos, com seus dramas pessoais, são indiferentes aos problemas uns dos outros, até que Paulinho, o menino Marcos Andreas Harder, filho da ex-freira Marta, feita por Glória Menezes, torna-se pivô de um conflito. Ele é um menino deficiente que grita nas madrugadas, atrapalhando o sono e a tranquilidade dos moradores, que se dividem entre expulsar ou não mãe e filho do prédio. A trama inicia com o desaparecimento do interceptador do edifício. Como o aparelho permite que as ligações telefônicas sejam monitoradas, se instala um clima de paranoia e desconfiança por parte de todos. Vários moradores acabam por denunciar pequenos delitos e desvios uns aos outros. Os dramas de cada um vão se tornando cada vez mais visíveis. O sequestro de Estela, a filha de Edgar e Mafalda, e o agravamento das crises de Paulinho, somados ao roubo do interceptador, contribuem para que os vizinhos se unam cada vez mais e passem a ser mais tolerantes entre si. O detetive Sérgio Ney La Torraca, encarregado de investigar o sequestro da garota, desvenda o crime graças ao auxílio do ladrão do interceptador. Por fim, no último capítulo da trama, Paulinho, o filho de Marta, morre e ela decide espalhar as cinzas do filho por todos os bairros em que viveu e foi expulsa durante os anos. Na cena final, ela sobrevoa São Paulo de helicóptero, atirando punhados de cinzas sobre a cidade. Gritos idênticos aos de Paulinho são ouvidos enquanto a câmera passeia por sobre os prédios. E na tela surgem as palavras. E a semente vai germinar, brotar, crescer, florescer e dar frutos. Meio triste, né, esse final, um pouco desesperançoso, mas eu acho que foi uma bela lição ali de moral mesmo, né? Na índole de cada um de nós, no quanto os seres humanos eles são egoístas, né? Eles são mesquinhos, eles são pequenos, quando alguma coisa atrapalha, incomoda a rotina, o dia a dia, que tem que ser certinho, nada pode fugir ao que foi determinado, ao que foi roteirizado. Então eu acho que essa trama do Jorge Andrade, que foi incompreendida na época, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, nas curiosidades, eu acho que hoje ela seria muito interessante de uma releitura, né? De ser criada uma releitura, eu adoraria rever. Mas vamos saber um pouco mais das curiosidades, porque a gente vai falar sobre isso
e sobre muito mais. Assim, Jorge Andrade definiu a sua novela, abre aspas, o paraíso de se viver em São Paulo, o retrato dessa realidade. A vida nas suas 24 horas de correria, poluição, gente se esbarrando e nem sentindo, solidão, superpopulação e potencialidades, marginalidades e neurose, fecha aspas. Infelizmente, a proposta não foi bem aceita, mesmo com um argumento promissor, ancorado em um elenco de peso e o sucesso da estreia do autor em Os Ossos do Barão, exibida entre 73 e 74, Jorge Andrade não obteve êxito com O Grito e conquistou fama de incompreendido no meio televisivo. A história propunha esboçar um retrato da vida em São Paulo, já uma megalópole caótica lá em 1975. Tudo isso a partir do convívio entre os moradores do edifício Paraíso. Presta atenção no nome, né? Paraíso, que no fim de paraíso não tinha era nada. Esse edifício ele tinha sido erguido no centro, né, de São Paulo por uma família quatrocentona que acabou se desvalorizando por causa da construção do hoje famoso Minhocão. Na época era conhecido como Elevado Presidente Costa e Silva e hoje foi rebatizado como Presidente João Goulart. Todas as classes sociais estavam representadas nesse edifício, o que gerava, obviamente, vários conflitos. Os mais pobres, muitos empregados dos seus vizinhos ricos eram moradores dos andares mais baixos, que davam de frente para o elevado. Mas quanto mais se subia no prédio, maior o valor do imóvel e da classe social do seu morador. Os donos do edifício, aristocratas soberbos, moravam na cobertura. A trama se iniciava com um impasse entre os moradores sobre expulsar ou não uma nova condômina, a ex-freira Marta, mãe de um menino com deficiência que gritava durante toda a madrugada. E obviamente acabava incomodando muito, né, os vizinhos. Daí o título da novela, O Grito. O Grito provocou as mais diversas reações. No Rio de Janeiro, aparentemente influenciados pela novela, moradores de um edifício em Ipanema tentaram expulsar uma criança com deficiência. É mole. Já em São Paulo, a história causou indignação, porque julgou-se que o objetivo do autor era criticar a capital paulista. Mas aí o Jorge Andrade rebateu, argumentando que sua intenção era mostrá-la como é na realidade, e usou as palavras dura, fechada e fria. O protesto chegou até o Congresso, onde o então deputado federal Aurélio Campos fez um pronunciamento contra o que ele qualificava de distorção da imagem de São Paulo. Desde aquela época, esses políticos já não achavam mais nada importante para se fazer, né? Do que ficar implicando com novela, com crítica social. Apesar de toda a problemática envolvendo a novela, O Grito é reconhecida hoje pela ousadia de Jorge Andrade, um dramaturgo cultuado no meio artístico acadêmico. Já há algum tempo se ventila a ideia aí pelos sites e noticiários sobre teledramaturgia da vida, né? A intenção de se fazer um remake de O Grito. Isso foi falado muito principalmente nessa última década, quando começou a se discutir em São Paulo o destino do Minhocão. Sem ser informado sobre a unidade de tempo da história, o telespectador foi surpreendido no final de O Grito ao descobrir que a trama toda se passou em uma única semana. O autor ele teve o cuidado de não deixar o público perceber esse pequenininho detalhe, né, durante seus 6 meses de exibição. E uma curiosidade que eu vejo aqui nessa trama, com essa informação, né, esse elemento da novela inteira ser passada em uma semana, é que naqueles anos 70, os autores eles ousavam, né, em fazer uma narrativa de uma novela inteira que dura meses, em pouco tempo, né? Por exemplo, O Grito se passava em apenas uma semana. Um ano antes, o Rebu se passava em apenas um dia, durante uma festa. Então tem que ter muita criatividade para você conseguir escrever uma novela que dure meses, sem deixar nenhum errinho de continuidade, né, afetar a sua história com relação ao tempo mesmo. Então, muito impressionante esses autores antigos que já se foram, que eram reconhecidos como ousados, a inteligência deles, né, para criar tramas e fazer esse tipo de coisa que eu acho impensável, inimaginável. Era fantástico, assim. Então há mesmo que se respeitar muito esses profissionais do passado que mudaram nosso caráter teledramatúrgico, né? Ensinaram a gente como se ver novela. Esse recurso temporal ele foi explicado no último capítulo da novela pelo seguinte diálogo, abre aspas. Estava me lembrando
Já pensou quanta coisa aconteceu nesta semana? Foi sexta-feira passada, exatamente há uma semana, que o síndico participou do roubo do interceptador. E quantas coisas não aconteceram em apenas 6 dias? Fecha aspas. Não é especificado quem é o personagem que diz isso na história, né? Talvez seja um dos protagonistas, talvez a própria Glória Menezes na pele da Marta, não sei. Mas foi um recurso aí utilizado pelo autor para situar os telespectadores ali naquele último capítulo. E como exemplo dessa compactação de tempo, toma-se o episódio do sequestro da adolescente Stella. O sequestro dura 2 dias na trama, mas estendeu-se por 15 capítulos em 3 semanas na exibição. Além de Marta e seu filho deficiente, outros 2 personagens chamaram a atenção em O Grito. Um deles era o Agenor, vivido pelo Rubens de Falco, um homossexual reprimido que morava com os pais conservadores e se travestia à noite, escondido de todos. A outra personagem era Kátia, da Iona Magalhães. Era uma sobrevivente fictícia do incêndio que abalou, né, a cidade de São Paulo em 1974, o edifício Joelma, que ceifou muitas vidas em fevereiro de 1974. Mas apesar do trauma, Kátia protagonizou uma das cenas mais polêmicas da trama. Ela fez um striptease na sacada de seu apartamento, causando um engarrafamento no Minhocão. Não sei se essa cena é uma cena cômica, se a intenção era essa, mas lendo sobre ela, me parece uma cena engraçada. Nessa novela, Glória Menezes passava a atuar sem a companhia de seu marido Tarcísio Meira, depois de 6 anos e 5 novelas consecutivas interpretando pares românticos. Em tramas como Rosa Rebelde, Irmãos Coragem, O Homem que Deve Morrer, Cavalo de Aço e O Semideus. Por meio do filho doente de Marta, é abordada na novela o preconceito e a discriminação contra deficientes mentais. A atriz Elizabeth Savala atuou nessa novela grávida de seu primeiro filho, Tiago, com o também ator Marcelo Pique. Como a atriz vivia uma jovem solteira na trama, não seria possível fazer a personagem engravidar também, já que a censura militar da época não permitiria de forma alguma. Então, a partir da metade da novela, já com a barriga grande, a atriz passou a ser mostrada de ângulos planos que não revelassem a sua gravidez. De acordo com Savala, a novela teve seu último dia de gravação em 25 de abril de 1976, e exatamente 10 dias depois, Tiago nascia, em 5 de maio daquele mesmo ano. Walter Avancini implantou a novela e dirigiu o início, passando depois o comando a Roberto Talma e Gonzaga Blota. O Talma, aliás, estreava na direção com essa novela e declarou em entrevista ao projeto Memória Globo sobre as dificuldades com O Grito e sua ambientação claustrofóbica. Ele disse o seguinte, abre aspas: "O processo dela era absolutamente existencialista. Ela tinha uma metodologia de repetição de texto que era uma coisa bonita do Jorge Andrade, mas leva-se um tempo para perceber isso. Eu tinha dificuldade em algumas coisas, ficava às vezes perdido, tinha que estudar muito para sair daquela ostra. Era uma novela absolutamente hermética, muito fechada, ausente de grandes voos com relação ao que nós fazemos hoje, o respiro que a gente normalmente faz." Fecha aspas. O Grito foi a primeira novela das atrizes Heloísa Raso e Lídia Bronde, então com 16 anos de idade. Lídia vivia a adolescente Stella, que namorava então com o garoto Guilherme, vivido pelo Guto Franco, também com 16 anos na época, então filho do cantor e ator Moacir Franco, que apresentava um programa na Globo na época. Depois da novela, o Guto Franco passou a trabalhar diretamente com o pai, principalmente como diretor em seus programas de TV. O principal cenário da trama era então, o edifício ficcional Paraíso, que foi construído ali em frente ao Minhocão, etc e tal, como já falei aqui algumas vezes. O Minhocão foi inaugurado em 1971, exatamente 4 anos, antes da novela ir ao ar. E naturalmente que o Minhocão ele serviu de locação para O Grito, mas a fachada do edifício Paraíso foi montada em frente à TV Globo, no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Em 2001, a Som Livre relançou a trilha sonora nacional de O Grito em CD, na coleção Campeões de Audiência, onde 20 trilhas nacionais de novelas campeãs de audiência foram lançadas em formato de CD. Títulos até 1988.
porque no ano seguinte passaram a ser lançados os primeiros CDs de novelas. O Grito foi a primeira novela da Globo a exibir merchandising de uma marca em sua abertura. Intencional ou não, as imagens captadas pela paisagem urbana de São Paulo focalizou uma agência do Banco Bamerindos em um outdoor dos jeans leves. A chamada da novela lançava a impactante frase: "O grito, quando sua intimidade está ameaçada". E o texto narrado na apresentação das cenas do próximo capítulo da novela, que era uma prática comum na época, dizia o seguinte: "O grito, o homem pressionado, pressionando, sofrido, sofrendo, calado, gritando, o grito de todos, o grito de cada um". Tudo muito dramático, como pediam, né, as tramas daqueles anos 70, sempre levadas muito a sério pelos seus autores e também pela sua emissora, né? A emissora que as apresentava, que as exibia, que era a Rede Globo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, especial da novela O Grito, uma trama que eu tinha muita vontade de trazer aqui para o canal já há algum tempo. É reconhecidamente uma trama cult, incompreendida na época, que eu acho que com alguns reajustes pros dias de hoje seria muito interessante. Eu tenho muita vontade de que um dia esse projeto saia do papel. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, compartilha, comenta aí embaixo o que você achou deste vídeo, o que você acha dessa novela, se já viu, se não viu, se tem curiosidade. Se ainda não foram inscritos no canal, não perde mais tempo, clica no botão vermelho aí embaixo e torne-se um inscrito, torne-se da família Você Viu a Novela Ontem e me segue também nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!